Bondade possa nos abençoar nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2006. Então vamos lá. Então nós estudamos bastante. Se quiser ficar aí, pode ficar. Eu prefiro que você fique do lado de cá. Não é? Nós estudamos bastante sobre o período gestatório. Ficou alguma dúvida? Extensão consciencial, reunião 2. Período gestatório, tem dúvida? Não, mas se tiver depois, quando você escutar a fita, viu? Traz para nós. Se você escutar a fita, traz para nós se tiver alguma dúvida, né? Agora nós vamos entrar na saída uterina. Muito bem. A saída uterina, gente, ela representa a materialização do passado. Ela representa a materialização do passado. Ou seja, no concreto cerebral. O que quer dizer isso? Eu encarno através dos valores negativos existenciais. Os valores negativos da nossa existência é que dão origem ao corpo animal. Se eu não fosse dotado de valores negativos ou de erros acumulados, eu não entraria num corpo de carne, porque não seria o meu lugar genético. De acordo? Nós temos três escalas genéticas. Nós temos a escala genética do espírito, do perispírito e do corpo de carne. Enquanto eu materializar o meu passado, eu tenho que entrar no corpo de carne. Enquanto eu materializar o meu presente, eu tenho que manter o perispírito com as vinculações materializantes. Certo? E enquanto eu for um espírito dependente da matéria, nessa dependência ela me exige que eu esteja circulando em torno de um planeta como o nosso. Ou seja, o planeta Terra foi feito por causa de nós e não para nós. Aí o planeta Terra, ele foi construído porque o nosso poder mental é que construiu o planeta Terra. Então não foi Deus que construiu o planeta Terra, foi o nosso estágio evolutivo atual que pediu um planeta Terra condizente com a nossa realidade gravitacional. De acordo? Então, pela velocidade do meu pensamento, eu atraio e repiro, certo? Porque a gravidade é o encontro de duas forças. Isso aqui é gravidade. No encontro das duas forças, as duas forças zeram. Elas ficam neutras. Elas habitam o ponto de equilíbrio. De acordo? Então, eu estou um viajor da minha gravidade. Agora, quando Jesus caminhou sobre as águas, ele anulou a gravidade, tanto a que descia como a que subia, porque senão ele não andaria, certo? Quer dizer, ao anular a gravidade ambiente, ele zerou o peso atômico do corpo dele. Ou seja, ainda, para zerar o peso atômico material, eu tenho nada mais, nada menos do que caminhar sem me apoiar na gravidade, certo? O próprio planeta Terra é uma superfície dura, onde nessa superfície dura ela existe por causa da minha incapacidade de ter vida fora da dureza, porque o meu pensamento está conectado, ele está correlacionado com a minha incapacidade temporal. De acordo? Então vamos lá. Então, saída uterina, materialização do passado. Então, eu não sou o que sou, eu sou o que era. Está claro? Aprendendo corretamente a viver, na próxima encarnação
eu serei também o que eu era, só que terá vínculos com o presente àquela época, certo? Eu sou o que eu era, representação encarnada de erros passados, líquido e certo. Agora, na próxima encarnação, eu mudando a minha tese existencial, eu serei lá no futuro, que vai se transformar em presente, no que eu era, que era passado. Só que esse passado é a reestruturação de todos os passados anteriores. Ou seja, nessa reestruturação, eu começo tudo da estaca zero, eu começo tudo com uma programação virgem. De acordo? Por quê? Porque antes eu me alicerçava na ancestralidade. Hoje eu me alicerço na descendência de mim mesmo e não descendência filha de ancestrais. Ou seja, enquanto eu não sei viver, eu preciso de um pai e de uma mãe. No dia que eu aprender a viver, aquele pai e aquela mãe que vão precisar de mim. Tá claro? Tá? Sim, sim. O mais engraçado que eu penso assim, que acho que por maior que seja, ou por mais que a pessoa evolua aqui, acho que a criatura ela nunca vai se sentir feliz por ter vencido, porque ela sempre vai preocupar com o que está à frente dela, o que vem, o que precisa. Olha, nós temos a ciência humana a partir de 1996. Deixa só a nossa amiga. Eu coloquei o que virgem que falou os termos? Não, uma encarnação virgem. Não sei. Não, o que acontece é o seguinte: enquanto eu não sei viver, Silvana, eu reencarno. A materialização do passado é reencarnação, porque eu não sei viver. Agora, quando eu aprender a viver, e nosso estudo aqui é para isso, nós não teremos mais a materialização do passado, mas será a materialização do presente no futuro, que é diferente, porque eu não sou o que sou, eu sou o que eu era, e que é muito triste isso, certo? Eu não sou o que sou, eu sou o que eu era. Agora, por que eu sou o que eu era? Porque eu estou ainda em aprendizado, onde nessa viagem, não é? Escolar, não é? Uma viagem escolar. Nessa viagem escolar eu pura e simplesmente estou repetindo anos, certo? Então nós temos, Deus criou a Terra em 6 dias, pelo pensamento, não é? Nós estamos vivendo 6.000 anos para equivaler 6 dias, certo? E no 7º dia Deus descansou, ou seja, quando nós saímos do 6, nós, pela aritmética, nós entraríamos no 7, mas pela aritmética cósmica, nós entraremos no 0. O 0 o que é? Não é nem 6 nem 1, não é? E esse 0 ele representa uma oportunidade de reconsiderar a si mesmo. Ou seja, eu entrando na primeira encarnação correta, eu terei todas as mordomias que eu quis ter nas vidas anteriores e não tive. Então o Criador ele vai me dar uma potencialidade abstrata, mas vai me dar mordomias concretas. Está dando? E nessa potencialidade abstrata, quer dizer, ou eu agarro ela transformando ela em concreto, que eu vou querer, ou eu volto de novo ao 0 do 6, porque eu vou entrar no 0, não é? Da sublimação dos 6.000 anos ou 6 dias, que é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu bem? Ficou claro aí? Né? Então, materialização do passado no concreto cerebral, ou seja, só o meu cérebro de carne tem vínculos com o meu passado, enquanto que o meu cérebro perispiritual tem vínculos com todos os 360 graus cósmicos, certo? Aqui na Terra nós temos 360 graus de verdade relativa, certo? Lá nós teremos 360 graus de verdade absoluta. Só que essa verdade absoluta, ela é pessoal e intransferível. Não vale para mais ninguém.
vale sopros para quem, entendeu bem? É onde o superior não pode interferir com o inferior. De acordo? Então, no concreto cerebral, tem alguma dúvida? Olha, a ciência humana hoje, a partir de 1996, está investindo numa tese, onde essa tese anula a tese anterior, certo? Onde, pela tese anterior, os neurônios eram únicos, sem substitutos. Mas agora, pela ciência oficial humana, a partir de 1996, não é? Essa ciência afirma que os neurônios cerebrais são todos usados. E o conhecimento que nós tínhamos anterior é que nós usávamos apenas 5%, isso os mais sábios, não é? Então, e que os neurônios, eles são refeitos e adaptáveis à circunstância daquilo que a gente pensa. Então, o nosso cérebro é uma máquina fantástica, onde esse mecanismo dessa máquina, ela se adequa, ela se adapta àquilo que a gente pensa. Ou seja, eu sou o que eu penso. Pelo que eu penso, eu materializo um cérebro sui generis, ímpar, sem similar. Está claro aí? Agora, fica aí a grande interrogação. Será que não tem mais algo para ser descoberto? Eu, particularmente, eu acho que essa descoberta de que os neurônios se refazem em plenitude, porque eu tinha uma séria indagação. Por que é que todas as células do corpo se refazem? E a célula neuronial, que é uma célula igual às outras, só que são células ramificadas, certo? Enquanto que as células do corpo não têm ramificações, não é? Como é que podem essas células, se elas recebem a mesma proteína e a melhor proteína do organismo, e elas são as primeiras a receberem o melhor do que a gente ingere, né? Se elas recebem o melhor ingerido por nós, né? Chegando a dar um nome fantástico, né? De que as células neuroniais se abastecem de átomos de ferro especial. Isso aí balançou a estrutura. Por que ferro especial? Não é? Porque o átomo de ferro humano, vamos dizer assim, né? É um átomo que tanto serve para o reino mineral como para o reino hominal na ignorância. Agora, o reino hominal que quer sair da ignorância, ele depura esses átomos de ferro, onde essa depuração é feita na viagem da corrente sanguínea até a ejaculação no cérebro. De acordo? Onde essa ejaculação no cérebro, ela eleva esses átomos de ferro e outros mais, né? Muitos, né? Essa ejaculação, ela é assessorada por um oxigênio puro, porque enquanto eu não sei viver, é um oxigênio neutro. Eu sabendo viver, é um oxigênio puro. Tem dúvida aí, Tati? Nas suas forças nasais, Silvana, você não tem uns cabelinhos dentro dela para impedir a intromissão de partículas pesadas? Na corrente sanguínea tem lá os cabelinhos também, que não são cabelos, mas é filtro. Entendeu bem? Certo? Você tem as glândulas dos rins, duas, não é? Elas é que promovem a filtragem. Agora, se você é uma criatura que não se preocupa com a pureza mental, elas vão mandar lixo para a corrente sanguínea. É onde tem gente que tem um sangue super grosso
e às vezes não ingere gordura, não ingere certas porcarias e tem um sangue super grosso, não é? Agora, por que o sangue é grosso se não ingere essas porcarias? Porque antes de eu ingerir porcarias, o meu pensamento já é uma porcaria se eu não sei viver. Tá claro? Tem gente que é obesa, que é gorda, faz uma dieta tremenda e não consegue emagrecer. Por quê? Faz dieta física sem fazer dieta mental. Já vou. Tá dando aí? O sangue grosso, então, é provido de pensamento negativo. Também. Certo? Se você é uma criatura ignorante, você engrossa o sangue pelo teor errado de alimentação. Mas se você é uma criatura sábia, que você sabe que não deve ingerir esses alimentos, mas você é sábio de fora para dentro, sem usar de sabedoria de dentro para fora, você engrossa o sangue, você envenena o sangue. Aliás, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Tá? Sim, Charles, você quer perguntar? O livro de Provérbios diz que o homem é aquilo que ele pensa que é. E Jesus diz: seja-te dado conforme tu cresces. E a neurolinguística diz hoje que só de eu falar uma palavra, mesmo não a querendo, mas eu me concentrei nela, né? Então ela puxa. Por exemplo, se a pessoa fala assim: eu não quero ser gorda, a pessoa diz, eu não quero ser gorda. Então, não é ela falar gorda, aí ela puxa. Então ela tem que falar assim: eu quero ser magra. A pessoa tem que dizer: eu quero ser magra. Exato. Porque só nela falar gorda, ela concentrou-se ali e aí puxa. Exato. Já ouviu falar isso? A neurolinguística ensina isso. E tem muita base mesmo. Tá dando aí? Tá? Sobre o sistema cerebral. A ciência atual, ela tem muita coisa de positivo, mas eu, Zé Miranda em particular, ainda acho que nós podemos usar todo o cérebro com potencial só de 5%, até 5%. Só que os neurônios que deveriam ser usados para um avanço na evolução, eles são usados para não ficarem ociosos. Só que eles são usados sem o potencial total deles. Aí sim, aí é possível. Porque o homem não consegue se transformar em anjo aqui. De acordo? Porque o peso atômico do planeta é desproporcional à angelitude. De acordo? Certo? Agora, isso são teses. Pesa Pesa. abaixo e a força cósmica Exatamente. não consegue levantar o volume, vamos dizer. É isso mesmo. Quando você disse que, uma vez você disse pra gente assim, que mesmo que você não consiga usar aquilo que você aprendeu, você ouve, mas aquele está gravado. Seria nessa hora que essas células são usadas? Ou seja, Célia, está lá em João 3,3. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Agora, no 3,5 diz uma coisa completamente oposta. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, para eu ver, eu nasci da espécie, sem necessariamente uma água diferenciada para mim. Água diferenciada é o líquido amniótico, não é? Onde eu nadando naquele líquido amniótico, eu estou me construindo. Então, o líquido amniótico me dá matéria-prima de fora para dentro. Certo? Ou seja, entrar, informação de fora para dentro, informação. Sair, que é no João 3,8. Sair, que é onde diz lá, o vento assopra onde quer, não é? Sair, nada mais é do que o que entrou foi assimilado, recebeu. Certo? Então o que vale é o que sai.
certo? E não o que entra. O que entra é proposta. Agora, o que sai é poder adquirido, é direito adquirido. De acordo? Então, eu não sei viver, eu nasço. Eu sofro, quero aprender a viver, eu renasço. Ao renascer, eu renasço com todo o potencial que eu queria aprender. Paralelamente, vem junto as mordomias para me desviar da rota. Aí eu abuso e perco. Aí eu sofro. Aí eu me arrependo. Aí eu quero me corrigir. E lá vai um ciclo sem fim. Certo? É onde a doutrina espírita ela brilha até certo ponto, dizendo que. Não termina, não, esse ciclo? Termina no dia que você quiser. Porque o ciclo vem de Deus. Agora você tem que lutar contra o seu Deus para poder ir àquele Deus. Porque você é um Deus. Só que é um Deus destrambelhado, perdido, à deriva. Um filho pródigo, exatamente. Deu aí? Quando Jesus diz: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Sai pela boca, exatamente. Quer dizer, é o que vale, mas aí nesse caso valeria positivamente. E não mas o que está saindo, né? Ele em Mateus capítulo 23 fala uma coisa interessante lá. Raça de víboras. Vocês cospem um mosquito, mas engolem um camelo. Não for o camelo. Entenderam bem? Deu aí? Ficou certinho sobre essa informação científica? Agora tudo é válido, tudo é aprendizado. Quer dizer que já melhorou muito, não é? Eles já estão conseguindo, através dessa aparelhagem nova aí, a pessoa deitada entra lá naquele túnel lá. Medicina nuclear. Medicina nuclear, que é a ressonância magnética que você ia falar, né? Exato, né? Através disso, a ciência nossa está evoluindo demais, porque acontece uma coisa interessante. Enquanto eu não sei viver, eu promovo pulsação cerebral 1 por segundo. À medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu aumento para 5, 10 pulsações por segundo, 100 pulsações por segundo. 100 pulsações por segundo, não tem como sobreviver na Terra, morre, desintegra o cérebro, não desintegra os neurônios físicos, mas desintegra o comando que comanda os neurônios físicos. Entendeu bem? Porque eles não têm ponto de apoio. Os neurônios físicos, eles não obedecem ao comando da velocidade. É muito bonito isso. Entendeu bem? É muito bonito isso. Tá? Deu aí? Aquele sangue filtrado daquilo lá já não estava correspondente a isso, né? O sangue. Para eu chegar nesse ponto, assim, dessa velocidade, o meu sangue já estaria, então, o neurônio físico teria. Olha, Silvia, muito bem trazido, isso mesmo, muito bem trazido. Acontece o seguinte: a nossa potencialidade não ultrapassa 5%. 5% é a resistência máxima neuronial, onde os neurônios trabalharão numa velocidade fantástica, só que suportável por eles. Agora, se eu ultrapassar os 5%, eles não suportarão. Então, eu continuarei vivo, mas meus neurônios, eles morrerão, porque à medida que eu amplio a velocidade neuronial, as proteínas trazidas pela corrente sanguínea têm que ser mais rápidos. Entenderam bem a jogada? Agora, se o meu sangue é composto de X elementos químicos, né? Lipídios, aquela coisada toda, né? Esses elementos químicos, eles são materializados na proporcionalidade do que eu penso. Então, para eu mudar a minha rota mental, velocidade, eu tenho que reestruturar
todos esses elementos químicos para que os glóbulos vermelhos possam encontrar o trânsito tão livre que eles chegam lá no cérebro com a mesma velocidade que eu estou pensando. Agora, se eu penso 1000 coisas por segundo, mas as proteínas que são levadas pelos glóbulos vermelhos viajam a 100 por segundo, quer dizer, quando chegar lá para abastecer, aqueles neurônios já se enfraqueceram até morrer. O que é o esquecimento no velho? É pura e simplesmente que o velho, ele pensa numa velocidade muito maior do que quando ele era jovem. E ao pensar numa velocidade muito maior do que quando ele era jovem, o que acontece? As proteínas não chegam a tempo de substituir as proteínas que estão morrendo. E aí os neurônios, eu fico igual doido. Às vezes eu saio daqui, vou lá no quarto, e agora? O que eu fiz aqui? O que eu vim fazer aqui? Por quê? Porque o meu pensamento, é por isso que nós temos que estudar muito, né? E essa tese científica diz que o melhor treinamento evolutivo chama-se estudar, que é o maior, que a pessoa devia recusar ver televisão e se dedicar a um estudo intenso, que pelo estudo intenso a pessoa vai chegar num potencial evolutivo tal que ele vai exigir um corpo melhorado, que é o que nós temos aprendido aqui. Então veja, presta atenção, a saída uterina atual, ela é a materialização do passado. Eu sou o que eu era. Agora, se eu modificar os meus preceitos existenciais, por que eu sou o que eu era? Porque eu, antes de desencarnar na encarnação anterior, eu vivenciei a convicção de que eu estava certo. Hoje nós estamos vivenciando a convicção de que estamos tendo uma verdade provisória, uma verdade relativa. Dentro dessa verdade provisória e relativa, amanhã eu serei também o que eu era, só que não é com vinculações materializadas do passado, mas são situações materializadas do presente, que é a continuidade do futuro, que é o novo presente. Está dando, tá difícil? Se quiser eu repito. Você vai repetir, não? E esse eu sou o presente, isso. Ele centraliza tudo. Isso. Porque eu estou sendo no presente o que eu fui. E o que eu serei, eu estou sendo agora também. Isso. Quer dizer, ele centraliza. Isso. Ó, Charles, presta atenção. Enquanto eu não sei viver, a cada encarnação eu começo do zero. Por que eu começo do zero? Porque os princípios inteligentes que estão me acompanhando são noviços, são novatos, nunca estiveram comigo. Agora, se eu vivencio um tipo de vida idealizado em valores que eu desconheço, mas sei que posso vir a conhecer, o que vai acontecer? Eu vou desencarnar onde eu terei um período ínfimo, infinitesimal, talvez 2 anos, onde nesses 2 anos eu concluo a construção corporal e cerebral. Só que eu estarei junto com os princípios inteligentes que estiveram comigo na vida anterior. Então, ao invés de eu começar tudo da estaca zero, eu vou dar sequência aonde eu parei quando o meu corpo morreu. Percebeu? Quer dizer, é o presente que está comandando. É o presente que está comandando, porque eu sou filho do erro. Como filho do erro, eu sou filho do passado. Passado e futuro são 2 extremos que não se conciliam. Passado e futuro. O certo é ser um presente em equilíbrio, comandando, cabrestado o passado e comandando, desejado o futuro. Vê se está dando aí? Olha, eu agindo agora, eu posso anular também o passado. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Não é? A carta de Pedro. A carta de Pedro também. Agora, veja bem,
vamos pegar de leve aí, Charles, que quando a pessoa é totalmente leiga, ela lê isso, ela entende perfeitamente que é isso que você falou. Agora, como nós aqui nesta sala já ultrapassamos a circunstância de estar leigo, não é ser leigo não, porque o leigo, ele está provisoriamente leigo, mas ele jamais será leigo, porque ser é definitivo e estar é provisório. Está claro? Então o que acontece? Nessa circunstância, onde a criatura, ela tem um passado para aprender. O planeta Terra é uma escola. E tem um futuro para refazer o que aprendeu. De acordo? Agora, o certo não é nem passado nem futuro. Porque se analisar bem, eu no futuro eu estou fugindo do passado. Eu não posso fugir do passado. Eu tenho que domar, eu tenho que cabrestar o passado, como eu já disse. Certo? Então, não tem essa. Tem muitas obras. Espera só um pouquinho, Thiago. Dominar o ego. Não pode matar o ego também, totalmente. Não, dominar. Não, é discipliná-lo. Dominá-lo. Porque se eu perder o ego, eu quero sentir também. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, o ego e o eu. Ninguém pode servir nem ao ego nem ao eu. Agora presta atenção, como é que é lindo o aprendizado, né? Ego, o que eu era, eu, o que eu não sou. Agora, quando eu for o que eu não sou, eu não terei combustível se eu não tirar do ego. O que é o combustível? É o aprendizado nos erros, que lá na frente, esses erros serão acertos. Vai levar ao acerto. Não é que vai levar ao acerto. Acontece uma coisa interessante. Enquanto eu não sei viver no concreto, eu sofro os embates ambientais que vão me sacrificar, que vão até me matar. Só que, quando eu souber viver, eu darei vida abstrata àquilo que Deus me deu vida no concreto, venceu. Ou seja, eu posso matar, eu posso roubar, eu tenho poder para isso, sempre terei, jamais matarei isso. Agora, entre poder e querer é que é o desafio. É por isso que Jesus, de fato mesmo foi tentado. Onde é que está a tentação? Ele entrou num corpo de carne vinculado ao passado dele, que é o nosso futuro, venceu. De acordo? Certo? Então, ele entrou num corpo de carne que é passado para ele. Voltou o filme. Ou seja, ainda, enquanto eu vivo no concreto, esse concreto meu é construível durante os 9 meses dentro do útero materno. Agora, no dia que eu souber viver, eu não precisarei mais entrar no útero materno, mas terei que voltar ao filme do útero materno, venceu? Porque é o meu alimento de comparação. Eu preciso ter sempre o que está fora e o que está dentro. O que está dentro sou eu, é meu. Agora, o que está fora é o que eu posso adquirir, ou no negativo ou no positivo. Negativo e positivo são valores relativos, não é? O ponto-chave é o ponto zero, não é? Qual é o ponto zero? Nem positivo, nem negativo, ou seja, nem frio, nem quente. Já foi? Vai depender, Porque se você está ligado naquele erro, não consegue sair dele, como é que você fazendo, mesmo fazendo uma caridade, toda vez que você lembrar, então não tem jeito como, né? Não houve a desvinculação daquele enquanto, né? O Rodrigo fala em egocídio, né? Egocídio, exatamente. Mas esse matar aí é dominar, né? Ele é figurado. É figurado, é dominar. É discipliná-lo, dominá-lo, não deixar que ele vá à frente. O que Jesus falou com Pedro. Vai de reto, Satanás, eu vou à frente, me acompanhe. Eu vou à frente, o eu interior. E o ego vai acompanhando, e não ao contrário. Vocês concordam que o mundo está pior? Então, o mundo está pior por quê?
Porque o excremento saído da terra, excremento mental saído dos habitantes da terra, modificou a estrutura do alimento que a estrela solar manda para nós. Ou seja, a estrela solar, ela é dotada internamente de elementos positivos ao máximo. Civilizações angelicais que habitam com certeza lá. Não é isso mesmo? Agora, eles são anjos que de dentro para fora mandam para nós: ó Zé, você não pode fazer isso não. Zé, você não pode errar. Mas a corporificação dessa informação vem através do aproveitamento, a reciclagem do excremento que nós mandamos, Esteu. Quando eu era menino, muitas vezes eu fiz xixi na calça com medo da minha mãe. Hoje, se eu deixar, meus filhos me fazem eu fazer xixi na calça, Esteu. Quer dizer que piorou. Ou não? Piorou. Tá claro? Bom, tem dúvida? Só aquilo que você falou do poder, eu posso, quer dizer, eu tenho capacidade, mas moralmente não posso. Só que nós nos deixamos levar geralmente pelo poder não moral, mas pelo poder de capacidade. Isso, você está 100% certo, Chaves, mas vamos ampliar isso aí um pouco, que é bom para você no seu trabalho, não é? Acontece uma coisa interessante, você disse uma coisa interessante, mas moralmente eu não posso fazer. Só que tem que ter cuidado que esse mas moralmente eu não posso fazer pode estar vinculado ao ambiente externo. Eu quero fazer, mas o mundo não permite. Então, se eu, nas minhas entranhas, quero fazer e o mundo não permite, eu sou um perdedor no mundo. Porque eu é que tenho que administrar o meu mundo. Então, ou seja, moralmente, você disse, eu não posso fazer. Então, quando moralmente eu não quiser fazer, aí eu sou comandante de mim. De acordo? Deu? Só com um parênteses. O mundo, ele me permite fazer. Exato. Mesmo que for moralmente errado, ele me permite. Eu vou dar um exemplo que sintetiza. Se eu tenho um revólver na mão, eu tenho capacidade para puxar o gatilho. E o mundo me permite isso. Agora, moralmente, eu não posso, então eu tenho que me censurar. Mas então você usa o verbo moralmente eu não quero. Agora, se você moralmente não pode, porque você tem que se censurar, você ainda está em cima do muro. Você ainda está oscilante. Você não está no ponto zero ainda. Entendeu, Jorada? Deu medo? Não sei que seja a voz da minha consciência. Isso. Pois é, mas aí ó Chaves, entraria naquela circunstância dramática. O mundo não precisa de nós, mas nós precisamos do mundo. E o mundo está em erro. Por que nós precisamos do mundo? E o mundo está em erro? Porque é no erro que eu vou concretizar uma definição existencial. Ou eu me lambuzo no erro ou eu não erro mais. Já foi? Certo? Deu certo? Deu, Antônio? Deu? Foi. Por que a tendência é piorar e não melhorar? Boa! Olha, Antônio, a tendência é piorar pelo seguinte, porque para o Criador, ele não quer que eu siga o caminho reto. O Criador quer que eu queira seguir o caminho reto. Porque se ele quiser que eu siga o caminho reto, ele vai fabricar ambientes para que eu não tenha opção de escolha. Eu tenho que acertar, eu tenho que ser correto. Aí seríamos autômatos. E seríamos autômatos. Ou robôs. Não entendeu? Mas é uma... Chaves, a língua portuguesa é de uma grandeza fabulosa. Não é? Se você analisar bem o que originou isso, parece que está lá em Romanos. Não é? Parece, não tenho certeza não. Se você analisar bem o que originou isso, ele dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que é Romanos 8,31, se eu não estiver enganado. Mas
seja feita a vontade do Criador, né? Então, quando ele disse isso, é porque ele estava sendo pressionado pelos fariseus que queriam encurralá-lo e até matá-lo. Entendeu bem a jogada? Ou seja, vamos dizer que você tem uma problemática existencial que você não tem como fugir dela. Às vezes você pode ser acusado por um crime que você não cometeu. E todas as provas estão contra você. Então o que acontece? Nessa hora exata, Chaves, ou você pensa assim, seja o que Deus quiser, ou você luta. Só que você lutar, sabendo que todas as provas estão contra você, foi feita uma armação tão bem feita, que as provas estão feitas contra você. Se você lutar, Chaves, você vai desencarnar lutando. Agora, se você não lutar, você vai desencarnar neutralizando. Deu a diferença? Deu aí? Deu? Lutando quer dizer, você vai obsidiar as criaturas que ficarem. Você não terá paz nem elas. Mas se você neutralizar, você se desvincula delas e vai gerar nelas uma dor consciencial em tal magnitude que elas perderão a paz e aprenderão. Porque se você lutar, são dois cegos indo para o buraco. Mas se você cede, se você não luta, em tese você perdeu. Só que você perdeu um corpo, mas se desvinculou da circunstância corporificável de massa humana que não tem nada para acrescentar. Se automaticamente vai para um ambiente além de... Deu? Mas Paulo diz lá, combati o bom combate, quer dizer, ele fez o melhor que pôde. Certo? Fez o melhor que pôde. Apesar dos né? erros. Isso. E se você analisar com calma, hoje, 20 séculos depois, é que nós estamos de fato analisando Paulo com sabedoria. Porque antes a gente admirava Paulo por idolatria. E o superior não é para ser idolatrado, mas é para ser copiado. Sim. Entendeu? E eu até diria, estamos com uma certa sabedoria analisando Paulo, porque inclusive não aceitamos tudo que ele diz hoje. Exatamente, principalmente naquela área lá de que fala sobre o casamento, a mulher ser cabresto do homem, etc. Aquilo é uma coisa... também. Exatamente. Ele levou a ideia de sacrifício para o cristianismo. Isso. Então, gente, saída uterina, tem dúvida? Materialização do passado, tem dúvida? Eu sou filho dos meus erros. Eu não posso ser filho dos meus acertos. Meus acertos estão na prateleira esperando a hora certa que eu possa usufruir dos meus acertos. É por isso que, graças a Deus, nós esquecemos o passado. Porque se lembrar deles, eu fui rei, eu fui isso, fui aquilo, eu fui um grande general, isso é danoso, isso atrapalha todo o nosso esquema evolutivo daqui para frente. Eu não devo me lembrar do passado. Eu não devo fazer regressão de memória. Está claro? Meu passado está na prateleira. Eu não estou pronto para conviver com ele. Certo? E se analisar bem, hoje eu estou pior do que eu no meu passado. Se eu estou pior do que eu estava no meu passado, é um vexame eu saber que eu fui rei, hoje nem súdito eu sou. Sim, Antônio. As pessoas que fazem regressão de memória, certo, para buscar a origem do isso, é válido para curar disso ou não? Olha, acontece o seguinte, Antônio, todo aprendizado que leve à evolução é válido. Se ela de fato quer saber onde errou, é válido. Agora, se ela quer saber a grandeza do ego dela, é preferível não mexer, certo? Porque boa coisa eu não fui, porque se eu tivesse sido, eu não estaria aqui. De acordo? Mesmo em busca de cura de alguma doença que ela tem? É válido, meu caro, é válido, em busca de cura da doença. Agora, analisa bem o gênero humano. Vamos dizer que uma pessoa tem uma doença X, não pode comer isso, não pode beber aquilo. Se ela consegue se curar,
Primeira providência dela, vamos dar uma festa e vamos nos esbaldar. Quer dizer, é preferível não curar. Percebeu? Isso dentro da sua... seu toque dela, né? Exato. E queimar o karma não é pagar. Queimar o karma é se conscientizar de que não deve cometer os mesmos erros. Eu posso comer o que eu quiser, principalmente agora que eu sou sozinho, posso comer o que eu quiser. Eu não como. Por quê? Porque eu não quero voltar ao passado. De acordo? Tá? Então vamos lá. Materialização do passado no concreto cerebral. Concreto cerebral, está claro, gente? Olha que eu tenho meu cérebro perispiritual. Meu cérebro perispiritual tem vínculos em 3 estágios: passado, presente e futuro. Cérebro perispiritual. Meu cérebro de carne tem vínculos apenas com o meu passado no presente. Agora, quando eu souber viver, terá vínculos com o meu presente no futuro, que não sou eu. Enquanto eu não sei viver, eu volto ao passado. No dia que eu souber viver, eu terei um corpo presente, um cérebro de carne presente, só que com aberturas para o chamado futuro. De acordo? Sou o que sou. O que é que eu sou? Erros do passado, acertos do futuro. Erros do passado, eu dou ênfase ao acerto do futuro, eu cabresto o passado, eu não quero. De acordo? Agora, se eu dou ênfase ao passado, que eu não quero não, mas é tão gostoso, estou morrendo de saudade, aí afunda de novo no erro do passado. Então aí eu vou repetir corpos. Enquanto que, sabendo viver, eu vou mudar corpos na genética. E como é que eu mudo corpos na genética? A minha genética perispiritual já tem a informação para ir além de. Aí eu vou ter o direito de acessar aquele caminho. Certo? Você fala de informação com proposta? Informação com proposta. O que é meu perispírito ao pé da letra? É o meu espírito desmembrado. Meu espírito é uma síntese. Meu perispírito é uma análise. Então o meu perispírito tem todas as informações que o meu espírito não tem capacidade de carregar sem o perispírito. Então o meu espírito precisa do perispírito. É a mala dele? É a mala dele. De acordo? Entendeu? Se a minha mala estiver só com males, eu sou filho do erro. Se a minha mala estiver composta de males e vontades de acertos, eu sou filho do arrependimento. Agora, se minha mala só estiver contendo valores positivos, eu sou filho do futuro. Tá claro? No presente. Certo? Porque é uma coisa interessante. Enquanto eu não sei viver, o concreto me acompanha. No dia que eu souber viver, o abstrato quererá tomar lugar do concreto. Já vou? O tópico seguinte, gente, é a infância. Eu não vou entrar nele não, porque tem muita informação para dar, tá? Então nós vamos deixar para a semana que vem. Quero saber que dúvidas vocês têm. Ainda tem tempo, tem fita. Eu queria que você repetisse aí. Falei isso, a mala, geralmente ela tem bens e males. Certo. Aí você falou, se tiver só males, mas no caso que nunca é possível só males, deve ter bens. Não é possível. Mas pode haver uma predominância. Olha, o que acontece... A predominância, vamos supor, do mal, o que acontece? E quando for do bem, o que acontece? Acontece o seguinte, Chaves, eu disse e vou repetir para vocês. Eu posso estar conduzindo uma mala, que é a minha memória perispiritual, onde ela contém apenas erros. Agora, por que ela conteria apenas erros? Porque os acertos estão em potencial do lado de fora dela, no chamado inconsciente. Isso. A ser realizados ainda. Isso, porque a minha mala é composta de 3 departamentos.
o que eu fiz, o que eu faço e o que eu farei. Só que o que eu fiz, se tiver ênfase sobre tudo, o que eu farei está do lado de fora da mala e não vai entrar, vestiu. Ficou claro aí? Sou o que sou. Certo? Ou eu sou filho da espécie, ô Chaves. O que é ser filho da espécie? Sou filho da minha mãe. Ou eu sou filho da inteligência cósmica. Só que não é a inteligência cósmica que me gerou. Fui eu que quis ser gerado pela inteligência cósmica. Ou seja, o oceano do pensar está à disposição no cosmos para nós. Tanto que você, Chaves, é uma individualidade. Mas o que você pensa é uma coletividade. Ou seja, você é dono de você, mas você não é dono do que você pensa. Está claro? Por que você não é dono do que você pensa? Pura e simplesmente porque as coisas que você pensa não foram criadas por você, mas você buscou no reservatório cósmico. Inclusive as que são intuitivas. Inclusive as que são intuitivas. Elas vêm. Isso, exatamente. Certo? Se eu não sei viver, mas sou ingênuo de bom coração, elas vêm. Mas se eu sei viver e não sou ingênuo, eu vou lá buscá-las. Viu? Está dando aí? Uma série de detalhes que são fantásticos. Tá? Mas o quê? Silvana, você está caladinho, Silvana. Você não esquece que dia 16 é aniversário da Célia. Viu? Está anotado? Nós temos a filosofia humana, que é reciclagem de filósofos anteriores, que nos antecederam. E nós temos a filosofia espiritualizável, que é consequência da nossa força de vontade, do nosso querer sair do lugar comum. Certo? Ou seja, eu não sou inteligente, eu estou inteligente, onde essa circunstância de estar pode me levar ao infinito. Certo? Porque quando eu digo eu sou, é uma propriedade minha atual. E quando eu digo eu estou, eu posso abrir as comportas do desconhecido. Tá claro? O estou é força centrífuga e o ser é força centrípeta. O ser é um sol a brilhar que gira em torno de si mesmo, com os planetas girando à volta. Eu sou um espírito, eu sou um sol a brilhar. Os planetas são os meus erros que estão girando em torno de mim. Agora, se eu quero coisas novas, os planetas mais próximos da desintegração irão se desintegrar para dar lugar a planetas novos. Deu? Deu? Quer dizer, o que é bom, eu seguro. Isso. Centrípeto. Isso. E os males não estão em mim, mas estão fora de mim, fugindo de mim. Eu estou tentando que eles fujam de mim. Vamos lá, presta atenção, Chaves. A estrela solar, ela exerce força centrífuga. Ela doa energia e calor. Força centrífuga. O planeta Terra, que é incapaz, que é inferior à estrela solar, ela vive da força centrípeta. Ela vive do que ela suga da estrela solar. Isso. Agora, se os habitantes do planeta Terra se regenerarem, o que vai sair, o excremento que vai sair do planeta Terra, será um excremento melhorado. Entendeu? Aí o planeta Terra continuará sendo um planeta negativo por fora, porém com vida positiva por dentro. O planeta Terra ele está em combustão por dentro. Se a humanidade melhorar, a combustão por dentro, ela vai se impregnar na crosta do planeta Terra, beneficiando os habitantes do planeta Terra. Ou seja, se eu quiser todo o bem do mundo para você, eu estou feito, venceu. E não você. Tá claro? Já dá para receber. Vamos ampliar. Vamos ampliar um pouco mais. Acontece uma coisa interessante. Se eu retiver para mim o bem, a moral como você trouxe, não é? Eu vou reter isso para mim e vou ser feliz.
Só que eu chegarei a uma conclusão sábia. Como é que eu posso ser feliz na solidão, no isolamento? Então eu vou querer gerar filhos, Esteu. O que eu estou fazendo aqui com vocês é isso. Quero gerar filhos. Por quê? Porque se eu gerar filhos, força centrípeta. Eu vou gerar filhos, eu vou pôr para fora em força centrífuga o meu potencial de conhecimento e de moral. Eu pondo para fora esses potenciais, os filhos que nascerão disso serão filhos que serão poder me representar, enquanto que hoje meus filhos não podem me representar. Por quê? Porque eles são filhos do erro e não filhos do acerto. De acordo? São filhos da espécie. Eu me uno à minha mulher porque ela é gostosa. Eu não me uno à minha mulher pelo ideal de valores intelectuais coincidentes. Está claro aí? Quer dizer, se eu digo, eu me uno àquela mulher porque ela é gostosa, é porque o meu ego está vivo. Mas se eu me unir, aí é força centrípeta. Agora, se eu me unir a uma mulher porque os ideais são coincidentes, aí é força centrífuga. Quero ser feliz se ela for feliz. Enquanto que no ego, o ego predominando, eu quero ser feliz. Se ela souber, vai ser feliz. Se não souber, fica com o resto meu. Entendeu? Agora, eu sabendo viver, eu não quero dar o resto, eu quero dar o principal. Porque eu dando o principal, dando o melhor, e foi o que Jesus fez. Quando ele diz lá, eu venci o mundo, é porque ele deu o melhor que ele tinha, e nós não estávamos preparados para entendê-lo. Estamos entendendo ele agora, 20 séculos depois. Certo? Então o que acontece? Jesus entrou na Terra como força centrífuga. Ele se doou. Ele deu para nós. Agora, como nós não sabemos viver, nós repelimos Jesus, usando força centrípeta. Não concordo. Eu não quero. Foi o que os fariseus fizeram. Os fariseus são a representação da vontade do todo. Quer dizer, repelindo o que ele doou. Repelindo o que ele doou. Exatamente. Quando a força centrípeta, nossa, agindo, ao invés de expelir alguma coisa, ao encontro. Exatamente. Do que ele expeliu. Isso. Enquanto o ego preponderar em mim, é força centrípeta. Quando eu quiser anular o ego, é força centrífuga. Força centrífuga é dar o melhor que eu tenho. Se vocês analisarem com calma, a maioria quer dar o que lhe sobra. Entenderam bem? Eu vou ser bom, eu estou na hora da morte, eu vou dividir tudo que eu tenho. Isso é força centrípeta, dividindo, vê se deu. Não é força centrífuga, porque ele sabia que está na hora da morte, não vai levar no caixão, não tem gaveta, então ele divide. Aí divide, saciando o ego dele. Eu sou bom, eu distribuo os meus bens com os meus amados. Entendeu bem? Analisa bem. Vamos voltar, Chaves, em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Deus, o meu eu. Mamon, o meu ego. Se eu sentir orgulho de ser bom, é Mamon, Vesteu, é o meu ego. Está claro? Eu não posso me orgulhar de ser bom. Porque centrípeto, isso mesmo. Viver é dificílimo. De acordo? É o maior desafio. Se a distribuição dos bens foi em vida ainda, não na hora da morte. Você falou na hora da morte. Não, meu caro, acontece o seguinte. Se nós analisarmos o gênero humano quer deixar uma boa imagem. Quando eu quero deixar uma boa imagem, fui um bom pai, fui pródigo, eu distribuí tudo em vida. Quer dizer, se eu fiz isso, querendo que os outros tenham uma boa impressão de mim e rezem lembrando-se de mim, quer dizer, o meu ego é que está gritando, eu preciso continuar vivo, vê se deu, através de favores que eu fiz, e esse sou eu. Ainda deu merda?
eu tenho que fazer favores, eu tenho que ser pródigo. Só que eu tenho que entender que as posses que eu sou dotado são posses emprestadas e não propriedade minha. O dinheiro que eu tenho no bolso parece que é meu, mas é o Criador que permitiu que eu tivesse. Tem gente que tem um emprego que às vezes vale R$2.000 por mês, ganha R$500 por mês. Não é isso mesmo? Quer dizer, se a pessoa ficar assim, desaforo, eu valho 2.000, desaforo, eu valho 2.000, ela mata os R$500 que ela ganha por mês, porque os R$500 não fazem peso, não geram, eles não multiplicam, eles saem pelo ralo sem a gente sentir. Entendeu?